Supremo Tribunal tem para os juízes que lá passaram, não a expressão de ex, mas alunos de sempre, eu diria, porque lá nós somos juízes de sempre. E eu acho que a ideia é de que nós não somos ex. Basta chegar a esse campus, que pelo menos da minha parte, acho que alguns certamente sentirão a mesma coisa, é como se a saída física da universidade nada representa, porque a universidade não sai de cada um de nós. Eu mais de uma vez disse na minha vida que se eu tivesse que viver 100 vezes eu queria ter os mesmos pais e mestres que tive. Fiquei me lembrando ainda hoje do professor Melo Cansado, que foi meu professor no mestrado, que dava uma aula de 11 ao meio-dia e que era repleta de alunos no mestrado, que não cabia dentro da sala a tal ponto que em algumas ocasiões ele precisou de dar aula no corredor para nos falar do Brasil, de um Brasil que não era fácil, como hoje talvez não seja fácil, como eu não sei se para os que vierem depois, por mais que façamos, vai ser fácil, porque o viver de cada um é sempre às vezes dificultoso. Às vezes dizem que eu sou ou rigorosa demais, principalmente na minha profissão, e eu tenho dito que assim foi comigo e que os meus professores, eu acho, esperavam que eu fosse honesta por dever cristão com o outro, mas principalmente honesta com os ideais que eles sonharam, e que quando a gente é aluno, a gente vê fala do nosso professor como, sabe, o fulano é meu professor. E eu tive um professor nesta casa, o professor Paulo Neves de Carvalho, que dizia, chega uma hora em que a gente começa a dizer, sabe, fulano foi meu aluno. O que muda é se nós fomos capazes de honrar o sonho desses que foram nossos professores e depois com os nossos alunos termos este mesmo compromisso. Gestos como este, de nos entregarem estas medalhas, no caso, são não pelo que nós fizemos, talvez, por honrar aqueles que foram os nossos mestres, mas eu acho que são compromissos para o que há por fazer, para que a gente continue permanentemente sendo capaz de prestigiar instituições como esta, que dão ao Brasil tudo que o Brasil mais precisa. Este é um momento em que a própria universidade se repensa, porque a sociedade se repensa, e não da maneira mais tradicional e conhecida por todos nós. Mas parece que tudo que a gente sabia e aprendeu e achava que era estável até 10 anos atrás, já não é suficiente sequer para a gente conviver nem dentro de casa. A gente adquire um computador e na hora que nos é entregue, ele já está defasado de uma outra tecnologia muito mais capaz, muito mais inédita, e, portanto, aprender a aprender talvez seja o nosso permanente, constante e cada vez mais atual compromisso. E por isso a universidade há de se repensar, porque o extramuros de antes agora é verdadeiramente o sentido pleno da universidade, o sentido que universaliza, que faz com que todos nós nos encontremos, mas nos encontremos para aprender a aprender e aí querer saber a partir desses novos e permanentes aprendizagens. A Universidade Federal de Minas Gerais é um exemplo de como a sociedade pode realmente produzir o que há de melhor, oferecendo a liberdade e, como dizia antes, falo de professores que dentro da sala de aula não saíram da minha cabeça, dos meus compromissos, mas principalmente dos nossos corações de estudantes permanentes, querendo aprender, querendo buscar, e tenho certeza, o compromisso de todos os professores de hoje são aqueles de ontem, de quererem se tornar mestres, para que nós não fôssemos nunca ex-alunos, mas alunos de sempre, presentes sempre, se não fisicamente, com toda certeza, com a responsabilidade que nos outorgaram esses professores e que a gente quer honrar.